Mas, meu amigo, me fala uma coisa, até por experiência pessoal, eu vejo que há uma falta de clareza na cobrança de emolumentos dos cartórios. É isso mesmo? Então, emolumentos é um tema muito bacana para a gente poder explorar. Tem muitas premissas que a gente precisa estudar antes de responder essa pergunta sua. E é justamente isso que nós vamos ver no nosso episódio de hoje no Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E é claro, eu vou fazer aquele recadinho inicial. Não é associado ainda. Não, mas como não, né? Por favor, vamos lá. Corre lá em www.adnotari.org.br e faça a sua associação. É baratinho, uma anuidade de R$400 para benefícios incríveis. Ó, só o desconto em cursos que você vai obter durante o ano, você já tem essa anuidade de volta, com certeza. Além disso, núcleos temáticos dos mais variados temas dentro do direito notarial e registral. Você tem um grupo de WhatsApp com questionamentos, dúvidas que são lá solucionadas por todos os associados. É muito interessante essa integração. Nós temos também materiais exclusivos para associados. Então, corre lá em www.adnotari.org.br e faça já sua associação. Vem para a Adnotari. E é claro, nos siga nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. @Adnotari. Toda terça-feira tem papo acadêmico com esse cara aqui incrível, que é o Kiko Naga, e muitas coisas, muito conteúdo para sua advocacia ser mais assertiva na área do notarial e registral. E é claro, curte esse vídeo, compartilhe, divulgue e deixe seu comentário aqui, porque é sempre muito importante ter a sua participação. E eu tô aqui com ele, grande, o cara que diz que não é o cara, mas é o cara, Marcos Vinícius Kiko Naga. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, querido, e você? Você é o cara, eu sou amigo do cara. Mas olha só, ó, você não deixa eu ler teu currículo, teu mini currículo aqui, mas eu vou ler aqui porque é importante. Primeiro que você foi o idealizador da Adnotari, que já é uma coisa incrível, essa congregação, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Hoje você está como diretor de conteúdo, né? Juntamente comigo, nós fazemos parte aí nessa diretoria, que é incrível. A gente busca realmente fomentar artigos no Migalhas, publicação. A gente está pensando agora no livro, né? Já fui convidado para escrever um livro, né, sobre uso capião. Vai ter um manual de uso capião, um imobiliário em breve. Sim, cursos também, você também está para lançar um curso aí, né? Fala um pouquinho desse curso aí. Advocacia extrajudicial aplicada. A ideia é transmitir esse conhecimento notarial registral na aplicação do direito, né? Uma coisa é você advogar no processo lá no fórum, outra coisa é você advogar no cartório, onde você tem vários empecilhos, nem sempre é tão lindo como postam, né? Não, olha, tudo é fácil. Não é tudo é fácil. Não é. Acho que, assim, pintam de um jeito, mas a prática é diferente, né? Se você quiser um arroz com feijão, beleza, ok. Agora, quando você quer um arroz, feijão, uma batata frita, aí o bicho começa a pegar. Pode ter um bifinho a cavalo também? Ixi, aquele comercial de bife a cavalo. Aí. É incrível, meu. Nossa, ou um bife acebolado. E vai demorar. Então, tirinhas de fígado acebolado. Você gosta? Eu não gosto, mas assim, tudo que sai do beabá gera um problema. Aliás, Kiko Naga, o ano passado nós tivemos uma participação interessantíssima que repercutiu num julgado do STJ, né, o julgado agora do mês de março, sobre a possibilidade, então a segunda sessão do STJ, num julgamento que não foi de repetitivo, que consagrou um entendimento que ainda é provisório, né, a gente não tem uma situação definitiva, sobre a possibilidade da penhora do próprio imóvel em execução condominial, mesmo com alienação fiduciária. E por que eu estou ressaltando isso? Não é o tema do episódio de hoje, mas porque a Adnotari foi a única
participante independente como amicus curiae que participou de uma sessão pública para defender o posicionamento da penhorabilidade, e quem foi o nosso representante lá para conversar com os ministros do STJ foi o grande Kikunaga, né, meu amigo? Que experiência foi essa? Foi uma experiência ótima, mas eu me arrependo de não ter ido ao vivo. Eu lembro que você comentou isso. Eu tinha um problema e eu não conseguia ir ao vivo, tinha que fazer online. Mas foi brilhante. Eu acho que assim, você pontuou, claro, tem um tempo limitado, tem Sim. toda uma cerimônia lá e tal, mas acho que você pontuou muita coisa. A gente não teve ainda o acórdão publicado, mas provavelmente alguma coisa que você defendeu lá vai estar no fundamento, hein? Tomara. Essa posição eu já defino há muitos anos, o Mauro sabe, o Mauro, presidente aqui da Notário, desde que a gente começou a discutir a alienação fiduciária lá na comissão, na OAB, eu já defendia isso. No meu livro que eu lancei em 2019, Direito Notarial Registral à Luz do CDC, eu coloquei... Que foi tua dissertação de mestrado, isso, né? Isso. Foi um livro, vale a pena ter. Isso. Agora a gente tá indo para a segunda edição. Vai continuar na Alepanto ou vai mudar de editora? Não, vai mudar, agora vai ser na Mizuno. Na Mizuno. Legal. Tá no prelo ou... Não, ainda vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Tá, mas é uma obra incrível, cara. Mas eu coloquei lá. Uma das questões que o registro de imóveis tem que admitir e aí eu coloco esse tema dentro da minha obra para deixar registrado. Sim, não, é importante. Não, assim, e por isso que eu fiz questão de trazer isso, porque é uma experiência curricular, né? Pô, ter defendido uma tese perante o STJ que teve repercussão para um julgamento, eu acho que soluciona milhares de questões, né? Ainda que não tenha repercussão geral ainda evidenciada, mas é um tema importante. Mas olha só, Kikunaga, a gente gravou um episódio que foi ao ar semana passada e a gente começou com uma pergunta que eu acabei, a gente não desenvolveu. Conversar com o Kikunaga, meus amigos, é tão interessante que a gente viaja, né? A gente tá falando de receita daqui a pouco, né? Um monte de coisas e tal, e acaba voando o tempo e aí acabou se dissipando, né? Então eu quero voltar nesse tema, até porque o pessoal falou, mas vocês fizeram a pergunta, eu tava querendo a resposta e vocês não trouxeram, tal, que está relacionada aqui à fé pública, né? Dos serviços notariais registrais, principalmente do registral, mas de um âmbito geral, e a questão do preposto. O preposto tem fé pública? Essa que é a questão. E aí, tem fé pública? Resposta, não. Opa! Então, mas não é ele que faz tudo? Porque assim, quase não se tem acesso, né, ao notário ou ao oficial registrador. Então quem faz é o preposto. Sim. Aí que tá o problema. Quando eu comecei a trabalhar em cartório, vamos fazer uma resposta técnica. Qual é a natureza jurídica do preposto? Isso é importante. E aí, se você for analisar, o preposto, anote aí no caderno, ele é um representante voluntário, é uma das espécies de representante voluntário previsto lá no Código Civil. Então eu tenho 3 representantes no Código Civil voluntários. Eu tenho o mandatário ou o procurador, eu tenho o preposto e eu tenho o núncio. Quem que é o mandatário ou procurador? Mandatário ou procurador é aquele representante voluntário decorrente da confiança do representado, do mandante ou do outorgante. Então eu confio no advogado, vou lá e outorgo uma procuração para ele me representar num processo. Então o mandato é um contrato. Esse contrato você tem liberdade, autonomia para contratar com quem você quiser. Definindo o alcance dos poderes. Preposto. Qual é a diferença do mandatário para o preposto? A diferença está no grau de confiança. No mandato, eu tenho liberdade de confiança. Então eu tenho alta confiança. O grau de confiança o que se prepondera é a confiança. O que se prepondera é a confiança. No preposto, não. Porque o preposto, a confiança, ela decorre do vínculo laboral. Então eu confio na pessoa porque eu contratei a pessoa. Mas eu não sei exatamente se aquela pessoa é a melhor profissional para fazer aquela representação. Quer dizer, você talvez escolheria outra pessoa em razão da confiança. Exato.
Agora, e o núncio? O núncio é um mensageiro. O núncio não tem discricionariedade, entendeu? Então o preposto, dentro das suas atividades laborais, ele tem um certo grau de discricionariedade. Mas quando se pergunta... Uma autonomia, né? Ele tem uma autonomia, autonomia. mas autonomia para operacionalizar os atos notariais registrais. Sobre as instruções. As instruções ao comando do delegatário, que é o representado. Então, é difícil você encontrar em qualquer serventia notarial registral um programa de limitação de poderes. Então, o notário registrador, quando ele vai contratar o preposto, o funcionário, seja ele substituto, seja ele escrevente, seja ele auxiliar, é difícil você encontrar uma serventia, eu nunca vi, onde há um plano de carreira. Um plano de carreira do preposto. Olha, você vai começar como auxiliar, nessa área, vai fazer isso, isso, isso. São as suas limitações. São as suas ações. Escrevente. Você vai ser escrevente de procuração, escrevente de escritura de inventários. Quer dizer, definir as atribuições. As atribuições. É difícil. Geralmente, o escrevente que vai atender ao público, ele faz tudo. E aí acaba confundindo o usuário do serviço que aquele escrevente que está praticando o ato, ele está outorgando fé pública. Só que ele é preposto. Ele não tem fé pública. Pela própria natureza dele, ele não tem fé pública. Entendeu? Porque a fé pública é um poder concedido pelo Estado a uma determinada pessoa. Tanto que o teu funcionário não tem fé pública. Tanto, meu amigo, que olha só que interessante. Eu tive um caso, eu auxiliei, em razão de um falecimento, eu auxiliei para promover um inventário extrajudicial, né? E a preposta tinha falado para mim, envolvia direitos sobre um imóvel, e a preposta falou assim, não, dá para incluir perfeitamente, incluiu, tal, a minuta veio, tal, quando bateu na conferência, tudo, falou, não vamos fazer dessa forma, só faz se excluir essa parte da escritura de inventário, que é justamente isso, a autonomia, ela é relativizada dentro Sim. de um campo da ausência dessa fé pública, porque se ela tivesse uma autonomia plena, Sim. ela ia bancar, essa preposta ia bancar, não, vai lavrar a escritura desse jeito, não é isso? Mas é que tá, no cartório que você fez é assim, só que tem cartórios que o preposto tem autonomia plena. Depois até eu fiquei sabendo que ela até sabia dessa limitação e não observou. Então, por exemplo, eu era substituto no cartório. Então eu lavrava e eu subscrevia. Então assim, não tinha conhecimento do delegatário do que eu estava fazendo, entendeu? Aí a confiança plena. Confiança plena, mas não existe isso, entendeu? Então assim, eu escrevi... Mas você não tinha fé pública, você estava substituindo, né, no caso. Né? Mas eu nunca tive fé pública, entendeu? Mas assim, se você for pensar nisso, nas grandes capitais onde os prepostos atuam de fato, todas as escrituras são nulas. Todas são nulas. Nossa, aí se abalou agora o mundo notarial. Mas a questão é o seguinte, a questão é, a lei atribui essa permissão? Não. Aí algumas pessoas vão falar, não, mas peraí, mas o artigo 20 caput da lei 8935 permite a contratação dos prepostos. Sim, permite. Para operacionalização do serviço. Ok. Então, para eu operacionalizar uma escritura, você pode contratar preposto para escrever. Mas na hora de outorgar fé pública, a manifestação da vontade, para cumprir o requisito lá do artigo 215, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Civil, que é tutelar a manifestação clara da vontade, não pode ser o preposto, tem que ser o titular. Até decorrente do próprio 236 da Constituição, né? Que é o princípio da imediação. O princípio da imediação, ela só pode ser exercida pelo delegatário. Até, eu vou fazer, eu vou transportar para trazer um exemplo da minha área como leiloeiro. Teve uma época, até o CNJ teve que intervir nisso, que empresas, pessoas jurídicas de leilão,
Sim. estavam sendo credenciadas nos tribunais para fazer leilão e os juízes nomeavam a empresa X. Sim. Só que a profissão do leiloeiro, a regulamentação da profissão do leiloeiro, que outorga a fé pública, a pessoa física, a pessoa natural do leiloeiro, que vai exercer pessoalmente a sua atividade. Então, o CNJ teve que intervir para falar assim, não, é só leiloeiro, é pessoa física para justamente isso. Quer dizer, eu posso contratar uma pessoa jurídica para fazer toda a operacionalização da atividade. Ok. Mas é a mesma coisa, né? Mutatis mutandis é... Mesma coisa. O problema é o seguinte, quais são os limites do poder de ação, da discricionariedade do preposto, e quais são os deveres do delegatário. Então, quando você analisa isso, é diferente na atividade notarial da atividade registral. Porque a atividade registral eu pego o papel e vou fazer uma conferência dos requisitos legais. A qualificação registral. Então eu posso, delegatário, fazer um checklist de qualificação, que é assim que é feito no registro, e eu coloco para o meu preposto seguir. Então o meu preposto, o grau de discricionariedade do preposto é super reduzida. Então ele está agindo até pela própria atividade. Pela própria atividade. Então ele vai ticando lá. Tem o nome, tem sobrenome, tem idade, tem e-mail, tem endereço, estado civil, tem o nome do cônjuge, tem RG, tem CPF. Então regime de bens do casamento. Quem é que nunca pegou um contrato, uma escritura que está toda ticada? Sim. Isso é a qualificação registral. Então o grau de discricionariedade do preposto na atividade registral, supostamente ela é menor. Mais simplório. Na atividade notarial, não. Porque ele, por exemplo, ele vai analisar o preposto e vai falar assim, será que essa declaração que a pessoa quer que seja inserida na escritura pode ser? Pode, exato. Né? Pode ou não pode? Porque assim, até eu já tive caso dessa. Não, mas eu quero. A declaração é minha, eu posso declarar o que eu quiser. Claro, tem limites, obviamente. Mas não, mas a gente não pode pôr. Não, mas eu quero declarar desse jeito. Né? Se eu estou assinando o que eu estou declarando, eu quero fazer a verbalização da minha declaração. Exato. Né? Então aí é mais complexo mesmo. Então, só que na atividade notarial tem um problema, que é o exercício do princípio da imediação. Vamos lembrar, salvo engano, lá no Código de Processo Civil 73, se é professor de processo, você vai lembrar. Salvo engano, no artigo 446, alguma coisa nesse sentido, falava o seguinte: quem é que vai presidir pessoalmente a audiência? O juiz. No CPC 2015 não tem essa previsão, mas no CPC 73 havia essa previsão expressa. Ou seja, por que o juiz vai presidir pessoalmente a audiência? Para se fazer convencer dos fatos aduzidos na inicial e na contestação. Então o juiz, pessoalmente, ele vai verificar. Mas peraí, alguém está falando mentira? Então ele vai se convencer dos argumentos. Até porque é diferente você ler um papel, letra fria, que a argumentação do que você pegar a pessoa... Uma audiência de instrução. E assim, a cara da pessoa já vai transparecer, né? Isso. Um olhar para cima, isso aqui. Aí um dia eu perguntei para um magistrado, como é que você sabe que a pessoa está mentindo? Porque essa é a ideia da audiência. A audiência serve para o convencimento, a formação do convencimento do magistrado. Aí ele falou o seguinte: eu vejo a hora que a pessoa entra, o jeito que ela se comporta, eu já começo a ter ideia. E quando ela começa a falar, por que o juiz ele é tão firme? Porque a pressão, ela desconstrói o raciocínio. Sim. Então o pessoal fala, né? Por que a testemunha é a prostituta das provas? Porque dependendo da testemunha que você indicar, se ela tiver um alto grau de conhecimento, de imaginação, ela consegue abstrair e aquela pressão não vai, ela vai imaginar o negócio, vai criar na cabeça dela
E você não vai conseguir pegar Cara, mentira. eu já fui testemunha num caso. Há muitos anos, nossa, muitos anos atrás, tal, uma pessoa foi passar o cartão na loja do meu pai, né? Era um sábado, eu estava trabalhando na loja do meu pai, e o cartão não passou, tudo tal, e ele falou, olha, mas eu tenho uma ação com o banco, tal. Aí eu falei, olha, mas desculpa, mas não passou, tal, não posso, tal. Aí ele falou assim, ó, você pode ser minha testemunha no processo, porque é essa questão que eu estou levantando lá, tal. Eu falei, tá, anotou meus dados, fui, né? Eu fiquei nervoso, cara. Eu advogava já há algum tempo, tal. Eu fiquei nervoso porque é uma posição diferenciada. Sim. E o juiz faz aquela advertência, isso não pode mentir, tal, vai ser preso, não sei o que, tal. E é uma posição diferenciada. Então, assim, o juiz, com certeza, com a experiência, sabe diferenciar o que é o nervosismo do que é a mentira, obviamente. E isso tem muito a ver com esse imediatismo que tem o notário. Então, né? Esse princípio da imediação processual, ele também se aplica na área extrajudicial. Então, por que o notário, o tabelião de notas, ele é conhecido como o magistrado cautelar? Então ele exerce a magistratura cautelar. Qual que é o sentido disso? O sentido é que o notário, o tabelião de notas, deve ser convencido das declarações das partes para ele intuir, para ele decidir qual é o melhor instrumento jurídico a ser formalizado. Mas peraí, mas se ele não aparece nunca? Se ele não aparece nunca, e aí? Quem é que faz isso? O preposto. E ele poderia? Mas não pode. Mas não pode. É como se eu estivesse pegando o oficial de justiça, o escrevente de sala, coloca na audiência lá, eles vão dizer, e aí, o que vocês vão fazer? Ah, tá, assina aqui. Acabou. Tanto que na audiência o juiz não dita para o escrevente? Sim. Dita. Então o procedimento da materialização da imediação é a captação da vontade das declarações pelo magistrado, no exercício da magistratura. Esse é o exercício da magistratura. E aí ele transfere para o escrevente. Um fato curioso, uma vez eu fui contratado por uma colega advogada para atuar num caso já, também há bastante tempo, antes de eu ser leiloeiro, que estavam discutindo um testamento, a validade de um testamento público. E realmente o notário que lavrou a escritura foi ouvido como testemunha para testar a sanidade no momento da realização. Ontem saiu uma decisão do TJ São Paulo atribuindo validade para um testamento celebrado, praticado pelo substituto. Aí veio o pessoal na internet, olha, aqui o TJ São Paulo valida testamentos feitos pelo substituto, baseado lá no artigo 20, parágrafo 4º lá da Lei 935 de 94, e no Código Civil. Mas peraí, é que o Tribunal de Justiça, ele já tem o entendimento da tutela da vontade do testador, independentemente de quem lavrou o testamento público. Então eu pego a faixinha... A premissa é diferente. A premissa é diferente. É que eles jogam... conforme Código Civil, artigo 1864, se não me engano, permite. Calma lá. O Código Civil, quando ele fala do substituto, ele tem esse erro grave. Ou seja, o Miguel Reale, né, que coordenou o Código Civil de 2002, e toda a tua equipe jurídica, evidentemente não conheciam o direito notarial registral, porque o Código Civil ele foi discutido antes da Lei 8935 de 94, antes da Constituição Federal, foi lá na década de 70. Então, assim, ninguém sabia a natureza jurídica da atividade notarial registral. Então, esse artigo ele não pode ser lido dessa forma leviana. A Lei 8935, que é uma lei especial, ele fala, o testamento só pode ser feito lavrado e orientado pelo tabelião de notas. Veja, esse e qualquer outro ato que exija a imediação. E olha como é interessante, puxando para um outro lado,
a necessidade de bem interpretar a jurisprudência. Claro. Porque às vezes você fica só na ementa, você leva para um caminho desvirtuoso. Claro. Né? Agora, quando você vê o voto, interpreta o voto, né, o condutor tal, e até os divergentes, caso existam, você consegue realmente pegar essa nuance para aplicar bem a jurisprudência no seu caso concreto, né? Isso e até é um outro sentido, mas que vale muito a pena Por isso pontuar. que muitas questões de notárias registrais, nós ainda estamos, eu sempre comento, estamos engatinhando ainda no estudo da matéria notarial registral. Então, por mais que os notários fiquem bravos comigo em relação a esse ponto, eu sou científico. E o Fux, recentemente, lá no julgado dele, que eu não ouvi ele falando isso, mas foi noticiado que ele coloca bem claro, o juiz que não sabe direito é pior um juiz incoerente. Uma coisa é você não saber direito, outra coisa é você ser incoerente. Na atividade notarial registral é a mesma história. Então assim, a incoerência ela é muito grande para justificar a produção em massa de escrituras públicas. Mas aí, entendeu, meu amigo, não? Entendi. Mas aí um outro ponto que eu acho que é relevante. O grau de conhecimento dos jurisdicionados e dos advogados, as advogadas que atuam no extrajudicial. Sim. Também é muito aquém Sim. e faz com que esses mandos e desmandos, vamos chamar assim, sejam mais tranquilos de serem promovidos. Sim. É uma premissa importante, não é? Então assim, como o advogado ele não conhece, vamos lembrar, qual é o dever da advocacia? Promover de todos os modos e tutelar a democracia. A justiça. Indispensável. Indispensável. Qual é a função primordial da atividade notarial registral? Promover a paz social, tutelando a lei. Então, assim, ambos têm o mesmo objetivo, só que na atividade notarial registral eu faço isso de modo preventivo e a advocacia faz isso de modo ostensivo. Então, corretivo. Então, o advogado na faculdade, o advogado ele é instruído só para o processo. Isso é um erro absurdo. Mas isso é lógico. Por quê? Porque o nosso modelo jurídico de equilíbrio, de profilaxia em relação às instabilidades jurídicas, ela é promovida no extrajudicial pelo delegatário, que é um profissional do direito. Então, teoricamente, sistematicamente falando, eu não precisaria da figura do advogado na atividade extrajudicial. Sim. Seja para fazer divórcio, seja para fazer inventário, seja para qualquer coisa. O advogado é dispensável na via extrajudicial, porque eu já tenho um profissional do direito habilitado para isso. Então vamos lembrar. E até de um ponto de vista imparcial. Isso, de um ponto de vista imparcial. Equidistante. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o artigo 104 do Código Civil, inciso 3, o que ele vai falar? A forma do negócio jurídico será forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, eu advogado, atuar no extrajudicial? Posso, mas não é obrigatório. Aí vieram a resolução 35, vem a lei 11.441 de 2007 para permitir o inventário extrajudicial e enfia o advogado como um requisito. No judicial é pressuposto. Sim. Entendeu? Capacidade então, assim, postulatória. É evidente que a atividade notarial registral não vai falar nada, porque vindo advogado com advogado sem advogado, tá tudo bem. E muitas vezes desvirtua até essa disciplina. Isso. Porque assim, a presunção ou a premissa é que o advogado é de confiança da parte. Isso. E muitas vezes ele é indicado pelo próprio cartório. Só que, qual que é o pressuposto dos atos notariais registrais? É o consenso. Se as partes estão em consenso, por que precisa de advogado? É que aí a gente tem a questão do esclarecimento. Mas que o tabelião de notas, ele tem esse dever de esclarecer. Tem o dever, mas faz. Não, mas aí que tá. Qual é o dever? O dever é esse. Ele faz.
Se ele atua ele pessoalmente, deveria fazer. Nas grandes capitais, onde ele não atua presencialmente, pessoalmente, é o preposto, aí é necessidade do advogado. Porque é muito comum o advogado não ter formação jurídica. O preposto. Então o funcionário, ele é contratado por 1000 motivos. Então é evidente que os novos delegatários exigem a formação em direito. Mas, qualidade do serviço, né? Primando pela qualidade. Mas veja, voltamos à essência. Eu descumpro um pressuposto da atividade, que é a fé pública. Então eu estou outorgando de forma leviana, de forma ilegal, inconstitucional, uma fé pública, quando o escrevente lavra, quando o escrevente ele capta a vontade das partes, agindo como um juiz. Está errado. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Não foi conferido a ele. Ele não tem esse poder. Não houve a transferência Exato. desse poder para ele. Só que é evidente que todas as corregedorias, todos os tribunais desconhecem isso. Até porque, assim, pensando em grande capital, se tornaria impraticável muitas vezes a atividade. Nomeia mais delegatários. Teria que ter mais, né? Muito mais, né? Com certeza. Aí vem a pergunta. O Heitor foi para Portugal, lá em Coimbra. Maravilha, hein? Aí ele fez uma pergunta para um delegatário, um tabelião de lá. Falar, o senhor, o seu funcionário tem fé pública? Falou, claro que não. Tanto que, quando eu saio de férias, quem é que me substitui? É o meu colega notário vizinho. Assim como acontece no judiciário. Um juiz sai de férias, quem é que vai substituir o juiz? Ou no caso de impedimento e suspeição, é um outro juiz. Outro juiz. Então, no Brasil, quem é que substitui? O funcionário. Ah, mas o artigo 20, parágrafo 5º aprova isso. É inconstitucional. Mas não há nenhuma DIN sobre esse assunto. Não tem interesse, né? Entendeu? Não tem interesse. Então, assim, os tribunais, de um modo geral, vão receber uma parcela dos emolumentos. Então, economicamente, quanto maior a produção, melhor para o Poder Judiciário que vai receber essa verba. Então, assim, por isso que a vivência do doutorado nos permite novos pensamentos. Sim. Então, o professor lá, o professor Luiz Wagner, que é desembargador, por exemplo, foi muito bacana ouvir dele sobre o acesso à justiça, que é a constitucionalização do acesso à justiça. Essa forma de atendimento é uma forma de acesso à justiça. Então, se o preposto for uma pessoa bem preparada, sorte do usuário. E se não for? Sim. Quer dizer, então a gente precisaria, para chegar nesse nível de qualificação, pensar numa forma até de contratação diferenciada. Claro. Então, por exemplo, o preposto também tem até uma diferenciação. O auxiliar, uma contratação seletista normal, só que o preposto, ainda que seja seletista, passar por um concurso público, por exemplo, ou por um processo seletivo. Antigamente ele passava por uma qualificação na corregedoria numa prova oral. Então, aí você entende a possibilidade de outorgar a ele uma fé pública, isso, ainda que parcial. Isso. Mas é inconstitucional do mesmo jeito. Não, aí teria que mexer na Constituição. Mas veja, qual que seria a ideia da atividade notarial? O tabelião fazer entrevista com todo mundo, igual uma audiência, fazer uma audiência com todas as pessoas que vão fazer, e aí sim, você quer fazer com Campo Bianco uma compra e venda com cláusula resolutiva? Fulano, para eles é uma compra e venda com cláusula resolutiva. Coloque isso na escritura. Aí o escrevente vai lá escrever. Aí ele te dá a minuta. Então veja que há uma previsão nas normas da Corregedoria de São Paulo dizendo o seguinte: se vier escritura pronta, assinada, e o tabelião entender que não é o caso de subscrição, ele nega a subscrição. Por que ele nega a subscrição? Por que o tabelião pode negar a subscrição de um ato já lavrado, já assinado pelas partes? Porque ele pode declarar nulo, inclusive. Ele pode declarar sem efeito. Por quê? Porque a ideia do procedimento nas minhas orientações para o escrevente fazer a minuta, ele desvirtuou o que as partes querem. Então, tabelião, mesmo que as partes já tenham assinado,
declaro Quer sem dizer, efeito. em vez de mas na prática, em vez de ele fazer, como você falou, essa audiência das partes antes, Isso, orientar a lavratura da escritura para Isso. depois fazer a conferência, isso, deixa-se só para o final isso. a conferência. Então, muitas vezes, o tabelião não sabe o que foi tratado. Ele mete subscrição. Porque quem fez a imediação foi o escrevente. E aí o grau de confiança dele com o preposto vai para as alturas. Ué, Porque ele vai ter que confiar, né? tomei conhecimento de uma situação em que o escrevente combinou com o advogado a lavratura de uma escritura de doação. Aí, só que a escrevente que combinou isso é uma escrevente que já fez várias bobagens no cartório. Então, o que o tabelião mandou fazer? Mandou o substituto acompanhar a lavratura da escritura no dia. Ou seja, a escrevente pegou a folha do livro e foi fazer a diligência junto com o advogado. Só que quando eles estavam saindo, o substituto falou assim, eu vou junto. Aí De surpresa. Falou, por que você vai junto? Aí quando chegaram lá, a pessoa doadora não tinha a mínima condição de fazer a doação. Quem que era o destinatário donatário dos bens? O cliente do advogado, filho da sobrinho da doadora. Quer dizer, ia atestar uma capacidade que não existia na prática. Aí o substituto que foi junto falou negativo. Aí virou o caos. Mas como assim? Não sei o quê. E eram 10 imóveis. Olha o São quiprocó que dá. Paulo. São Paulo. Quer dizer, Agora você imagina Brasil afora. sim. Evidente que ninguém fala sobre esse assunto porque ninguém tem interesse em levantar essa inconstitucionalidade flagrante. Não é difícil de entender isso. Sim, não. Entendeu? É lógica. Não é difícil. Então, assim, no doutorado, os meus amigos devem me odiar, né? Meu amigo, falando nisso, vamos fazer aquele quadrinho para falar sobre registro, o que aconteceu aí, se deu registro ou não. Então vamos lá fazer esse corte pro Vai dar registro? Neste quadro, o nosso convidado, grande Kikunaga, vai trazer, com base na experiência dele, alguma situação que gerou aí uma polêmica na questão registral. Teve registro, não teve exigência, foi superado ou não? E aí, meu amigo, conta aí alguma coisa que você teve de causos aí com relação ao Vai dar registro. Nossa senhora, é tanta coisa boa. Eu fico fascinado nas notas devolutivas, porque como vai ser o objeto do meu doutorado, essa análise, eu tive uma situação bastante interessante no registro de um memorial de incorporação. Eu fiz um memorial de incorporação, fui contratado pela empresa, fiz o memorial, levei a registro. Toda vez, memorial de incorporação, o pessoal, o incorporador fica louco para registrar para poder vender, né? E aí eu levei a registro. Aí veio a nota devolutiva, com salvo engano, acho que 12 exigências. Cara, quando eu comecei a ler, primeiro quando você pega a exigência de várias páginas, você fala, nossa, eu não sei nada disso. Sim. E eu leciono incorporação imobiliária há 17 anos. Fui gerente comercial de incorporadora. Só que isso não me legitima a conhecer incorporação imobiliária. Aí eu fui tomar meu café, Capo Bianco. Fui tomar meu café, fui no banheiro, tomei um banho, voltei, peguei a nota devolutiva. Vamos analisar a nota devolutiva. Primeiro item. Falei, puta merda. Você tá de sacanagem que o cara tá descumprindo a lei. E aí eu fui uma a uma, impugnando uma a uma. Impugnei as 12. Liguei para cliente. Era a minha primeira incorporação com o cliente. Falei, teve uma nota devolutiva. Me encaminha. Aí eu mandei. Aí a cliente me ligou. Falou, porra, meu, 12? Você não presta, mano. Você é um lixo de profissional, né? Com certeza. Já vou contratar outro já. Já. Primeira e única. Já pensou nisso, já. Com certeza. Aí a diretora de engenharia
trabalhou comigo na construtora, na Tricure, hoje Trisul, trabalhou comigo na Tricure. E ela me conhece de longa data. Ela fala assim, meu Deus do céu, o pessoal tá em pânico aqui, porque eu que te indiquei. Olha a complicação. Vamos juntos lá no cartório? Vamos juntos. Aí eu mandei e-mail no cartório dizendo que a gente ia em tal horário. Cheguei no cartório, o oficial não tava. Falei, cadê o oficial? Ah, o oficial não fala com as pessoas. Como não? Como não? Aí já começou aí. Pra quem ela falou isso? Aí já começou. Aí eu comecei falei, não sei o que, conversando, educadamente, né? Aí me mandaram pro substituto. Você não foi com o pé na porta, não? Não, calma, nunca. Tem que ir nunca. Na maciota. Às vezes as pessoas acham que a gente vai com o pé na porta, mas a gente sempre vai de forma bastante educada, de forma bastante urbana, porque somos profissionais do direito, tanto eu quanto, né, nós e os delegatários. Os prepostos não, mas os delegatários sim. Então a gente vai agindo com urbanidade. É que o pessoal fala, você veio brigar. Não vim brigar, eu vim defender a lei. É que eles não estão acostumados, não é? Eles não estão acostumados a impugnações. Então assim, na cabeça do preposto, existe uma arrogância natural que eu não sei de onde vem. Então o cara trabalha numa área que pouca gente conhece, aí o cara acha que ele sabe tudo, e aí ele acaba agindo mal com as partes, colocando uma verdade absoluta que na verdade não é. Ele não se permite ouvir. Eu brinco na sala de aula que isso daí se chama assim, síndrome do efeito Dunning-Kruger, que é achar que sabe sem saber. Então a pessoa que sabe e ela é confrontada, a primeira coisa que ela pensa é, será que eu estou certo? E no cartório não. No cartório não. Não, eu trabalho há 50 anos no cartório. Sim, você trabalha há 50 anos errado, querido, desculpa. Então assim, criou essa dificuldade. Aí eu fiquei 3 horas esperando o oficial. 3 horas. Que deve ter vindo de algum lugar. Falei assim, o oficial tem que vir. Ele tem que estar no cartório. Aí 3 horas, lá, cartório, esperando. Aí chegou. Ai, tudo bem. Vamos lá. Doutor, primeira exigência. Pega a sua aí. O seu preposto exigiu tal coisa. Tá errado por causa disso. Ah, realmente, tal. Ó, o seu preposto fundamentou... E o preposto devia estar do lado. Do lado. Não, porque já... Por causa disso. Concorda sim ou não? Não concordo. Ah, então vamos discutir. Acabou. Seu preposto fundamentou numa norma revogada. Pô... Nada grave. Não, pelo amor de Deus, isso aqui. Querido, ele reconsiderou as 12 exigências. Aí a minha amiga, minha cliente, estava do lado, falou, pelo amor de Deus. Falei, sim. Aí eu falei pro oficial, doutor, com todo o respeito do mundo, isso aqui é um desserviço. Por quê? Porque a minha cliente, ela acredita que eu sou um imbecil. Que eu sou um despreparado. Isso, quando não muito, já tiraria você do caso. Fala, não, para. Não, vamos contratar outro cara. Então, assim, esse tipo de atitude de registro é comum. A arrogância do saber. Mas, e aí pegou você, meu amigo, que conhece. Então. E aí, por isso que é importante a questão... Porque o jurisdicionado, ele não sabe. Não sabe. Ele vai pegar aquele papel e vai falar assim, preciso cumprir tudo isso. Ele nem sabe nem como cumprir. Sim, aí que ele vai procurar um advogado, uma advogada, que não necessariamente conhece de notaria registrada, vai falar, precisamos cumprir mesmo. Né? E às vezes não é possível sequer cumprir a exigência, porque é tão absurda que não tem cumprimento. Né? Então, assim, o conhecimento é importante. Mas eu fiquei muito chateado. Claro. Porque isso é comum, os prepostos agirem desse modo, a qualificação registral ser feita somente pelo preposto. Ah, mas o cara faz qualificação de incorporação imobiliária há 30 anos. E faz errado. Não, e mudou muita coisa também no meio do caminho, posições jurisprudenciais mais atuais. Mas acontece o seguinte, a lei ela vem sendo alterada para tentar facilitar o registro. Sim.
E eles criam empecilhos muitas vezes. Eu coloco em toda aula a obra de Serpa Lopes, dizendo a qualificação registral ela deve ser no intuito da qualificação positiva. Em pró do registro. Em pró do registro, não o contrário. O Mark Stauder, nosso diretor de Relações Institucionais, ele fala um mau registro é melhor do que o não registro. Sim. A insegurança jurídica que você traz com o não registro é muito maior. Claro. A lei, ela é uma lei criteriosa? Claro que tem que ser. Mas, pelo amor de Deus, a qualificação ela tem que ter um entendimento do pró-registro. E não das devoluções, da informalidade. Aí depois vai falar, não, mas tem 50 milhões de imóveis irregulares. Uma cacetada. O usuário comum não tem acesso ao registro. Sim. Porque o cara devolve e naquela linguagem inacessível. Esse é outro problema. A linguagem inacessível dos registros, da qualificação registral, assim como a atividade notarial. Tanto que eu tenho um artigo agora que eu vou publicar em breve sobre a escritura pública como modelo de contrato de adesão. Sim. Porque realmente é difícil você ter... As partes não falam nada. Já está o pré-modelo feito. O modelo está pronto. Só muda o objeto e o valor. Assim, então todas as características do contrato de adesão estão lá. Sim, do 54 do Código de Defesa do Consumidor. Mas se você for lá no 423, 424 do Código Civil, junto com o 54 do CDC, você vai ver lá. Você tem uniformidade das cláusulas, generalidade, imposição das cláusulas. Você só tem mera aderência. E olha, imposição por um terceiro, né? Por um terceiro. Que é permitido. Sim. Então, se você vai pegar o modelo das escrituras públicas hoje, é o mesmo modelo advertido por Raymond Saleh Ellis em 1901, que foi o professor da Universidade de Paris, que foi o primeiro a falar sobre contrato de adesão. Que ele falava, se você tem esses elementos, ele dava o exemplo do contrato de trabalho. Então as condições do trabalho são essas. Quer, não quer, não quer. Sim. Não, e assim, a padronização é interessante. Sim, sem dúvida. Só que tem que ter cautela, né? Obviamente tem partes da escritura que são padronizadas. Exato. E tudo bem. Mas, né? A linguagem ela é inacessível. E essa linguagem inacessível técnica, ela vai de encontro com a função histórica notarial da uniformidade da linguagem. A escrita tem que ser feita para todo mundo. Claro. Não é só para a classe jurídica, é para todo mundo. Quem você tá... É tese de doutorado? Para quem você está escrevendo? Essa foi a pergunta que a professora fez essa semana. Querido, sua tese de doutorado você vai escrever para quem? Você vai escrever para o seu orientador? A linguagem é uma. Você vai escrever para a banca? A linguagem é uma. Você vai escrever para tua mãe? A linguagem é outra. Claro. Nisso daí, a minha mãe foi ver meus pais foram ver minha defesa de doutorado, e é engraçado, meus pais não têm formação jurídica nenhuma, e no final, a minha mãe falou assim, virou pra mim e falou assim, ela e meu pai, minha mãe falou assim, filhinho, eu não entendi nada do que você falou, mas você falou tão bonitinho. Foi esse o comentário, né? E é justamente isso. Justo. Porque eu estava destinando para a banca a informação, né, qualificada e tal. Bom, meu amigo, então, esse é bem interessante, ou seja, exigência tem que ser analisada uma a uma para ser eventualmente ou cumprida, satisfeita, ou eventualmente derrubada, obviamente dentro dos limites legais e jurisprudenciais. Então, esse daqui foi o nosso Vai Dar Registro? Meu amigo, vamos entrar no tema absoluto aqui, emolumentos. Emolumentos. Não, a gente tem que tocar no assunto, porque... vamos fazer só uma mera introdução. Então, outra data. Já vamos... Só uma mera introdução. Só uma mera introdução, porque realmente o tempo e tal, ainda temos que falar de causos ainda. Até se você quiser... vamos fazer um causos de emolumentos? Você tem um causo de emolumentos? Tem? Então, vamos lá. Então, vamos já emendar. Tá bom. Causos do mundo notarial e registral.
Nesse momento, nós vamos aqui no episódio tratar com o nosso convidado Kiko Naga de um caso que pode ser engraçado, interessante, intrigante, agora vamos falar sobre emolumentos. Meu amigo, me conta aí dessas aventuras jurídicas que você tem aí sobre emolumentos para nós. Cara, a atividade notarial registral é uma paixão que eu tenho. Os 10 anos... Nem se percebe isso. Os 10 anos que eu trabalhei em cartório, Capo Bianco, nenhum foi igual ao outro. Nos 10 anos. Eu chegava às 6:30 da manhã, ia embora às 10 horas da noite, não saía com os meus amigos, só trabalhava, porque eu tinha muito medo de fazer as coisas. Então, apesar da minha formação jurídica, eu não sabia nada de direito notarial, então eu tinha muito medo, eu tinha pavor de errar. E o medo te gera precaução, né? Então eu estudava muito para fazer os atos notariais registrais. Maravilha. Aí teve uma questão de emolumentos. Emolumento tem natureza jurídica de taxa. Então ela tem natureza tributária. Então não pode o tabelião, nem o registrador, cobrar o que ele quer. Ele tem que cobrar o que a lei determina na tabela de emolumentos. Tabela anual, né, que sai, né? A tabela, ela tem uma atualização anual. Mas, a gente tem que lembrar que as diretrizes, os princípios para cobrança de emolumentos estão previstos lá na Lei Federal 10.169 de 2000. Aqui em São Paulo é a Lei Estadual 11.331 de 2002. Maravilha. Fui chamado para fazer uma escritura em diligência, de compra e venda. Quando eu cheguei lá para fazer a escritura, a minuta já tinha rodado, todo mundo aceitou, fui na imobiliária. Aí o dono da imobiliária me chamou e falou o seguinte, falou, o vendedor, ele não vai assinar. Eu falei, mas como ele não vai assinar? Falamos com o cara agora de manhã, deu o ok. Ele falou, então, o vendedor achou um outro comprador que vai pagar mais e ele não quer assinar com esses caras aí. Putz. Cara. Aí eu falei assim, e o que você vai falar para os compradores? Então, eu vou falar que o cara teve um problema e que o imóvel que ele separou, que agora ele ia vender, não pode mais vender. Eu falei, mas e a escritura? Eu falei, não. O dono da imobiliária falando para mim, você declara sem efeito. Fácil, né? Porque se eu declarar sem efeito, não há cobrança. Porque a escritura não existe. Se não existe a escritura, não existe emolumentos. Sim, simples. Natural. Eu falei, mas não posso fazer isso. Porque você acabou de me contar o motivo. De arrependimento. A escritura vai ser declarada incompleta. E na tabela de São Paulo, a declaração incompleta da escritura gera emolumentos de 1/3. Quem vai pagar isso aqui? Aí o cara, não, porque todo cartório que a gente trabalha, é sempre a mesma história. Sim, a gente trabalha há 30 anos, todos os escreventes que vêm aqui, que tiveram um problema, declarar sem efeito. Não vou mais fazer com você. Que declarar sem efeito, só você quer inovar? Eu falei, desculpa, eu não estou inovando. Tô seguindo o que tá na norma. Eu tô seguindo o que tá na norma. É minha obrigação. Aí o cara ficou puto. Eu falei, então é o seguinte, se você não me pagar agora, além das minhas diligências, de vir aqui, e ainda o pagamento de 1/3 da escritura incompleta, a gente vai para a polícia, que é natureza tributária. Eu chamo a polícia aqui e a gente vai discutir. Aí o cara... E o comprador vai ficar sabendo do motivo. Aí o comprador vai saber o motivo. Já lançou essa já. Cara, o cara virou uma arara. Aí eu falei assim, esse é o problema de você fazer com escreventes que não conhecem a matéria e fazer comigo, que eu estudo sobre a matéria. E eu não vou fazer errado para te agradar. Eu sei que eu nunca mais vou voltar aqui. E para mim não importa. Aí o cara ficou puto, o cara fez o cheque lá. Falei, cheque não. Não. Ou em dinheiro, ou em uma TED pro cartório agora.
Na época não tinha Pix, né? Por conta Não tinha Pix. Era TED. Aí o cara foi, abriu lá a gaveta, pegou, deu dinheiro. Falei, e minhas diligências? Pô, vim até aqui, mano. O cara me deu dinheiro. Eu falei assim, caraca! Aí eu cheguei pros compradores e falei assim, olha, não vai ter escritura, tal. Eu vou declarar essa escritura incompleta, porque, como dito pelo dono da imobiliária, ele se arrependeu porque ele vai vender para uma pessoa com um preço maior. Estou declarando incompleta agora. Declaro escritura incompleta, tal. Você põe o motivo. E eu tenho que justificar o motivo. Aí eu falei, se vocês quiserem discutir isso aqui em juízo, você faz o depósito, fazendo o depósito e pede a adjudicação do imóvel. Até logo, boa tarde, tchau. Meu, o cara ficou pistola. Subir. Nossa! E os compradores, ficaram assim, como assim? Aí começou um puta de um bate-papo, uns caras queriam se pegar lá. Olha, é um negócio louco. Só que uma coisa que eu nunca fiz é tentar ajudar o outro na não cobrança, porque era muito comum, quando a pessoa errou, você pega a escritura e declara sem efeito, por erro de redação, tal, tá tudo certo. Só que a escritura sem efeito, ela tem que ter um ato subsequente feito. Declaro essa sem efeito, mas na sequência tem uma com efeito. E não teria nesse caso. Então isso é uma prática comum dos tabelionatos de notas que não passa por correição. Por isso que eu falo que a correição dos cartórios, como é no modelo que é feita hoje, ela é só para inglês ver. Porque uma correição de verdade, se eu fosse juiz corregedor, eu ia pedir quais são as escrituras sem efeito? Essa aqui. Ok, por amostragem. Cadê o ato posterior aqui? Sim. Se era erro de redação, cadê a redação corrigida? Né? Você entendeu? Claro. Meu, maravilha. Esse foi o quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Meu amigo, olha só, nessa sequência, falando de emolumentos, o que eu percebo muitas vezes é uma falta de clareza na cobrança de emolumentos, né? Até uma vez eu te questionei e falei, pô, estão me cobrando aqui, me esclarece aí. E assim, como você tem uma dissertação de mestrado da aplicabilidade do direito do consumidor ao serviço notarial e registral, que é fantástico, esse livro, né, a dissertação que virou o livro, é interessantíssimo. E, na verdade é uma tese. Porque que foi em forma de dissertação por causa do mestrado, né? Mas na banca do mestrado, eles falaram claramente, isso aqui não é uma dissertação. Até para diferenciar, é importante assim, a tese ela tem uma questão de ser inovadora, né? Que é utilizada para o doutorado, porque no doutorado, obrigatoriamente, você precisa ter uma tese que é uma situação que é disruptiva, é um pensamento novo. Só que muitas vezes, no mestrado, o trabalho acadêmico feito na dissertação já é uma tese, né? Alguns cursos até acabam aceitando essa transmudação, né? Até dando o título de doutor, mesmo no caso do curso de mestrado, mas aí é outras questões aqui que não vem ao caso. Mas realmente é uma tese falando, aplica o CDC na atividade notarial e registral. E quando a gente pensa em CDC, eu gosto um pouquinho dessa área também, né? Nós temos vários princípios, e um dos princípios é o princípio da informação, que se traduz no direito básico à informação clara, informação que seja completa, e o que falta realmente, porque a tabela da Arisp, por exemplo, vamos tomar como base aqui a tabela da Arisp, nós temos uma situação de, é uma tabelinha que não explica tudo. Então, como que isso daí é na prática, nesse serviço notarial registral, nessa cobrança de emolumentos? Então, vamos pontuar. Existe um dever previsto lá no artigo 30, salvo engano, no artigo 30 da Lei 935/94, inciso 8, alguma coisa assim, que ele fala que é dever do delegatário observar a tabela de emolumentos. Observar a tabela é cobrar o que está disposto na tabela. A Lei Federal 10.169 de 2000, ela traz um dispositivo dizendo o seguinte: o que não estiver previsto na tabela não será objeto de cobrança. Ou seja, isenta. Lógico.
Na verdade, não há hipótese de incidência Porque é para aquela tributário. cobrança, Porque tem natureza tributária. Maravilha. Então, quando você pega a tabela de emolumentos de cada estado, vamos lembrar que a tabela, a Lei Federal 10.169 de 2000, ela regulamenta o parágrafo 2º do artigo 236 da Constituição Federal. E ela atribui a cada estado uma autonomia para fazer a sua própria tabela. Então, cada estado do Brasil tem a sua própria tabela de emolumentos. Isso é super importante. Então, a tabela de São Paulo tem um formato, a tabela do Rio de Janeiro tem outra, a tabela de Minas tem outra, e assim por diante. que pode estabelecer serviços diferentes que Que um não, pode, exato, né, que um pode não estabelecer. contempla, outro contempla. Exato. Então, por exemplo, você vai em Minas, a certidão, por exemplo, se não me engano, Minas ou Rio de Janeiro, a certidão, cada página adicional da certidão, então você paga a primeira lauda, frente e verso. Cada página adicional de certidão, ela é cobrada um adicional. Por quê? Porque o serviço é adicional. Você entendeu? Então você vai ter que... E tem a previsão. Tem a previsão legal. Então você vai pedir uma certidão, você não sabe quanto você vai pagar. Em São Paulo, não. Em São Paulo, a certidão é do documento. Então vem uma certidão. Se eu peço uma certidão em relatório conforme quesitos, veio essa pergunta para mim ontem, de um colega da Adnotária, que ele pediu uma certidão em relatório conforme quesitos para que o oficial apontasse os confrontantes do imóvel. E o oficial cobrou 3 certidões. Mas não é uma certidão. É uma certidão só. Porque ele considerou o quê? Para cada confrontante é uma certidão? Ele deu uma certidão para cada confrontante. Entendeu? Então, quer dizer, na execução, em vez de ele fazer uma certidão única falando o confrontante de quem olha do imóvel pela rua do lado direito, tal, em vez de fazer uma, ele fez 3 certidões. Ele fez 3 certidões. Porque ele quis. Porque ele quis. E é comum isso acontecer. Ah, eu quero uma certidão vintenária. Aí o cara vai pegar a matrícula atual, aí a matrícula anterior e a transcrição anterior. 20 anos, por exemplo. Certidão vintenária. Aí os caras vão lá e cobram 3. Ele cumpriu o tempo que você pediu. Só que aí ele cobra 3. Não é cobrar 3. É uma só. É uma só. Porque a certidão vintenária é uma modalidade de certidão em relatório conforme quesitos. Na questão do tempo. O meu critério é o meu critério cronológico. Então isso acontece muito. Entendeu? Quer dizer, é um jeitinho de... É o jeito de você cobrar mais de uma forma equivocada. E os valores nesse ponto são baixos? Relativamente baixos. Em São Paulo é R$70. Então, relativamente baixo, que você fala, se você for falar pro teu cliente isso, tudo, tal, ou o jurisdicionário que vai lá pedir direto, ele vai acabar sucumbindo. Exato. Porque ele precisa da certidão. O valor de ter a certidão é mais importante do que o valor despendido, né? No Rio de Janeiro, eu fui pedir uma certidão no Rio de Janeiro de um título, e esse título era um título tinham 54 documentos anexos. Eu pedi a certidão do título e os documentos anexos. O oficial quis cobrar R$1.800. Eu falei, tá errado. Pela tabela aqui, cada página adicional, você vai me cobrar no máximo R$170, não 1.800. Não, aí mandei pra corregedoria. Aí a corregedoria falou, não, tá certo. O oficial falou que tá certo, tá certo. Aí eu recorri pra corregedoria do Rio de Janeiro. Geral. Falou, não, tá certo. Eu falei, vocês estão loucos. Putz, não, e quando você pega os fundamentos, você vê que o fundamento é o mesmo fundamento que o cartório utilizou, que está equivocado. Mas aí eu volto àquele problema, problema sistemático. Quanto mais arrecada a serventia, mais arrecada os tribunais. Porque é repartido isso. Isso está errado. Isso está errado. Entendeu? Então essa questão de emolumentos é uma questão muito séria. Por quê? Por que advogado tributarista é rico? Né, é rico, assim, tem grande potencialidade de alcançar a riqueza, porque você tem muito abuso na esfera tributária, e na atividade notarial registral também isso acontece, nessas interpretações, você entendeu? Sim. Eu tô, até essa divisão aqui, eu tô pegando pela a tabela da Arispe aqui, com base na lei 11.331, aqui válida para 2025. Isso, tá? lei estadual 11.331. Só para ver a divisão que dá. Então, a parte maior é pro oficial. 63% mais ou menos. Aí vai pro Estado. Isso. Pra Secretaria da Fazenda. Isso. Pro Registro Civil.
Isso. para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público Isso. e para o município. Isso. Quer dizer, todo mundo tem uma fatia. Todo mundo tem uma fatia. Tem uma fatia dessa. Todo mundo tem uma fatia. E isso é um problema, por quê? Porque os cartórios, como eles têm, nas grandes capitais, que eles têm alta arrecadação, isso é uma outra fonte de receita para esses órgãos. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, por que o MP recebe? Ah, porque o MP fiscaliza. Mas que fiscalização que o MP faz? Que fiscalização que o Poder Judiciário faz? Ah, mas é o trabalho de fiscalização. Ok. Mas o Estado está recebendo também. Mas o Estado não tem que repassar para os tribunais, para o MP, receita dentro do orçamento? Então esse dinheiro vai fora do orçamento? Vai fora do orçamento. Então, assim, é uma questão bastante complexa trabalhar com a questão de emolumentos. Aliás, a gente vai precisar voltar num episódio para falar com mais detalhes sobre emolumentos. Aqui acabou ficando uma simplicidade de tratamento, né? Mas é um tema que a gente precisa explorar, então já te convido para voltar aqui. E eu quero fazer aquele bate-papo final para te conhecer melhor o ser humano Marcos Vinícius Kikunaga, com algumas perguntas. O nosso Adnofest, né? Ainda não, vamos ter que dar um nome até melhor para isso. Drive-thru Adnofest. Drive-thru. Que assim, seria um pinga-fogo, né? Seria uma coisa assim, bate-pronto assim. Então, quero que você responda do seu coração. Com o seu coração. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o Kikunaguinha lá, de 10 anos atrás, o que você falaria para ele? Se você tomasse um café hoje com ele, com o seu eu de 10 anos atrás. Perca menos tempo com pessoas inúteis. Porque tudo tem jeito na vida. A saúde, um problema financeiro, um relacionamento, mas o tempo que você perde não volta. Então, valorize o tempo que você tem com as pessoas que importam de verdade e consigo. Esse é o ponto, eu acho que primordial. Então, assim, hoje, isso aqui virou um desperdício de tempo absurdo. Total. Rede social, tal. E eu tento usar cada vez menos isso aqui. Eu só tenho por conta da divulgação da Adnotare, das coisas que a gente faz, dos cursos, tal. Precisa estar inserido, não tem que eu preciso estar inserido. Mas assim, e viajar mais. Acho que viagem é uma experiência fundamental. Viajar para... Não precisa, vou viajar para... Não. Viajar para a cidade vizinha, para você conhecer os lugares. Esse tempo que você tem viajando, você acaba amenizando os problemas na tua cabeça, né? Passando mais tempo com a família. Eu acho que isso é fundamental. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Off no digital e on no real. Isso, né? Exatamente isso. Isso é importante. Isso. Meu amigo, se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, viva, falecida, não importa, com quem você jantaria? Com meu filhinho, Pedrinho. A experiência de estar com ele, esses momentos, eu me lembro das experiências que eu tive com meu pai. Aliás, eu pensei que você fosse falar o seu pai. Mas é que eu vejo no Pedrinho o meu pai, todos os dias. E eu tive essa experiência, quando meus pais se separaram, toda sexta-feira a gente ia jantar junto. E essa experiência de jantar junto era muito bacana. Por quê? Porque eu com 7 anos comecei a comer muito. E a gente ia num restaurante, eu ia num restaurante chamado Bangri, na Liberdade, que o prato, carne com legumes, é desse tamanho. E eu pedia sozinho pra mim. Ninguém acreditava. Meu pai, minha mãe e meu irmão comiam outro prato. Eu comia um sozinho, Capo Bianco. Aí um dia esse restaurante fechou. Vamos fechar. Cara, eu entrei em prantos, né? Aí um dia meu irmão falou assim, olha, sabe o Bangri? Reabriu.
E na verdade eles não reabriram, eles fecharam um porque eles estavam separando da família lá, brigaram entre os tios, e o tio ficou com o Banri, e o outro foi abrir o Wanri, que fica lá. Eu vou te convidar pra gente, e você também, pra gente almoçar no Hotel Banri, que fica na Galvão Bueno. Cara, essa comida é uma comida que eu como e eu lembro do meu pai. E quando eu vou comer com o Pepe, eu dou comida pra ele, eu fico olhando e falo, gente, esse é um tempo que daqui a pouco ele não vai querer mais. E eu, religiosamente, todo domingo eu almoçava com meu pai, depois que eu cresci, né? Depois dos meus 15 anos, meu pai teve infarto. Então eu sempre tive essa religiosidade, aos domingos, comer com o meu pai, né? Então, assim, eu acho que esse momento de você comer, de você se alimentar com uma pessoa que você ama, é assim, de forma incondicional, como eu amava meu pai de forma incondicional, eu amo o Pedrinho de forma incondicional. Acho que esse momento é um momento maravilhoso, que eu não gostaria de dividir com ninguém. Uma personalidade, cara, eu acho que não. Quem é pai, quem é mãe, acho que tá se identificando totalmente com isso. Eu me identifico, que eu faço isso com a Sofia, eu sou divorciado, eu faço isso com a minha filha também. Então é incrível. Não, é incrível. É momento surreal. Surreal mesmo, né? Meu amigo, um filme, deixa uma dica de um filme aí. Puta, filme tem Rock 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rock tem que assistir. Rock tem, é clássico. Cada filme é um ensinamento pra vida. Verdade. Superação. É superação, é rock. Resiliência. É rock. Rock, não tenha dúvida nenhuma. Quando eu dava lá para cursinho para concurso preparatório de concurso, Cabo Bianco, no primeiro dia eu falava pros alunos, quem não assistiu Rock? Levantava a mão umas meninas, né? Falei, assiste. Você vai precisar. Não, mas Rock, você vai precisar. Vai. Para o concurso você vai precisar. Sim. E depois elas assistiam e falaram assim, é verdade. Aquilo me motivava, né? Uma pessoa que não tem nada e de repente tem uma chance, uma oportunidade. E até na história pessoal dele, né? Claro. A história pessoal é muito parecida, assim, de resiliência, de busca, né? É fantástico. Meu amigo, acabou. O Bianco tá falando assim, corta, não vai caber no YouTube, é muito grande o episódio, tal. Meu amigo, fala aí suas considerações finais e já tá convidado de novo para falar mais sobre emolumentos e outras coisas, né? Vamos combinar. Fala do curso também que vamos fazer pela Adnotare, como que é? O curso que vai ter, salvo engano, em maio, junho, a gente não sabe exatamente a data, acho que 30 de maio, salvo engano, vai ser sobre a advocacia extrajudicial aplicada. A ideia é trazer esse conhecimento de como agir nas serventias extrajudiciais. Quais serviços estão dispostos às pessoas, como requerê-los, questões de emolumentos, questões de como discutir uma eventual nota de exigência, um pedido de reconsideração, um pedido de audiência diretamente no cartório, com o tabelião de notas ou com o oficial de registro. Isso é super importante saber o que fazer e o que pedir nos cartórios extrajudiciais. É importante. Teoria e prática tem que estar de mão dada, porque é imprescindível isso. Vai ser um sábado o dia todo. Que maravilha, olha. Será que vai ser naquele espaço legal lá que a gente fez o curso de leilão? Vai ser. Lá é top, hein? Vai ser. Lá a experiência foi fantástica, muito bom mesmo. É isso aí, meu amigo. Tá bom? E agora é tchau, né? Tchau, pô, que pena. Mas recadinho final pra você que ainda não é associado, associada, você está perdendo muito. Então entra lá em www.adnotare.org.br e faça a sua associação. R$400 por ano, e isso você reverte em vários benefícios. Só os descontos dos cursos que a gente tem, você já vai ter essa anuidade de volta com folga, com certeza. Você vai aproveitar muito a sua advocacia no extrajudicial e também no judicial, porque interfere, óbvio, o notarial e registral também tem aplicabilidade no judiciário. Vai ser muito interessante para você. Isso vai com certeza caracterizar maiores ganhos, clientes mais frequentes, muita advocacia para você. E também siga-nos nas nossas redes sociais, aqui no Instagram da Adnotare, @Adnotare. Também não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, fazer barulho, porque aqui a gente busca realmente uma excelência para você advogada, para você advogado, no
notarial e registral. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Abraço. Valeu, Tchau. meu amigo. Tchau. Tchau, tchau.